Boa noite a todos. Que o nosso amigo incondicional de todas as horas, Jesus, possa se fazer presente através dos nossos amigos espirituais. Por coincidência, na última casa que falei, se tratou da questão da prece, inicial. E se perguntava um, se perguntava outro, mas eu tenho vergonha, outro, tenho isso, tenho aquilo, eu sou tímido. E aconteceu hoje também. E aí a gente vê que a hora da prece é uma das horas maravilhosas que Deus nos reserva, porque é exatamente esse encontro com Deus. É a hora que você se sente tão bem. Então não tenho o que temer, porque a primeira lição que eu recebi foi relativa a isso. Há muitos anos atrás, no século XX, dando aula num grupo de jovens, e fui fazer a prece no final. E quando eu fui fazer a prece, eu fui tomado por alguém, e aí tive medo, porque foi a primeira vez que isso me aconteceu. E aí a prece saiu truncada, e no final o amigo espiritual me deu uma bronca, entre aspas. Ele disse que toda vez que isso acontecesse, e se eu estivesse me sentindo bem, era sendo utilizado pelo instrumento de luz. Então, que eu não mais fizesse isso. Então, toda vez que eu faço uma prece, ou que eu termino uma palestra e vou fazer a prece e sou tomado por alguma coisa, eu pouco ligo agora para quem acha que foi forjado, para quem acha que foi mentira, para quem acha que foi inventado. Estou nem aí. Eu sou instrumento de Deus e cada um responde pelo que acha, pelo que pensa, pelo que sente. As consequências virão. Então, eu faço a minha parte. E aí, a partir desse momento, eu sou instrumento. E toda vez que alguém vai fazer a prece inicial, se apaga as luzes. Não tem nem por que estar com vergonha ou com timidez. Pior sou eu, que me exponho aqui. E eu sempre digo, quem é palestrante, ou é louco ou está para ser. Porque você vai se expor ao julgamento, vai se expor como pessoa. E ninguém aqui sobe nessa tribuna perfeito. Somos todos bem defeituosos. Bem defeituosos. Basta olhar a beleza. Então, não tem porquê você temer fazer de um defeituoso para tantos outros defeituosos a palestra. Somos todos iguais. E aqui é apenas alguém que serve, se sacrifica e se expõe por amor à causa. Alguns, o mínimo possível, vêm à tribuna, ignorante e iludido, de achar que vai receber glórias e aplausos. E isso não me seduz mais. Já me seduziu numa vida passada e por isso mesmo fui advertido logo no começo. Antes o orgulho, hoje a humildade. Então, não me seduz mais aplausos disso ou daquilo. Os aplausos vão para Jesus. Quando eu recebo, agradeço muito bem e tal, mas vão para os espíritos superiores que muitas vezes nos inspiram. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre dor e sofrimento. Teologia, o estudo das origens, das causas do sofrimento. Então, nós vamos estudar as origens, tentar, estudar as origens do sofrimento. Bom, então, quais são as principais, é uma pergunta, quais são as principais causas do sofrimento humano? O que mais nos preocupa, o que mais preocupa a humanidade? Seria a fome, que tanto assola o mundo, ainda em pleno século XXI, com tanta tecnologia, e a fome ainda mata, a fome ainda faz sofrer. E o nosso país, que é um dos maiores produtores de alimentos da face da Terra, se não o maior produtor de alimentos da face da Terra,
que é um apelido antigo que se dá ao Brasil, celeiro do mundo. No entanto, o nosso povo, parcela do nosso povo, ainda passa fome. Ainda passa fome. Nós alimentamos o mundo com o melhor que nós produzimos. A melhor picanha, o melhor feijão, o melhor café vai para fora. Aqui fica o refúgio. O refúgio da classe A é a picanha mais cara, 60, 70, 80, 100 reais. Para o pobre fica a raspa do osso do boi, a gordura, a carne de terceira, de quarta, que já é de quinta ou sexta, para chegar na boca daquele que come. E nós somos o maior produtor de alimentos da face da terra. Então, seria a fome? Seriam as guerras? Hoje o mundo está... É guerra para todo lado, é violência para todo lado, é assalto, é sequestro, é assassinato, tudo por coisa pequena se mata hoje em dia, pleno século XXI. Guerras. Seriam as guerras a principal causa de tanto sofrimento na Terra? Aí vem os espíritos e dizem, nada disso, isso tudo aí é efeito de uma causa muito maior. E sabe qual é a causa maior de guerras, fome, tristeza, violência e infelicidade? Os espíritos dizem que são o egoísmo e o orgulho, as grandes chagas da humanidade. E Emmanuel escreveu uma mensagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente sobre egoísmo, que ele diz que é uma grande praga que tomou conta de nós espíritos que habitamos o planeta Terra, e que gera tanta dor e tanto sofrimento. O egoísmo faz de nós grosseiros, mal educados, falsos, algozes, interesseiros, ou não é? É exatamente o egoísmo que produz todos os outros males que são derivados dele. Vaidade, prepotência, arrogância, ira, ciúme, insegurança, desconfiança. Tudo isso nasce desse mundo egóico, de a gente querer tudo para nós, que sejamos o centro das atenções, e nós é que merecemos amor, merecemos carinho, merecemos afeto, merecemos atenção, merecemos tudo. Não damos nada. Queremos tudo para nós. E isso varia, de cada um. E varia de consciência também. Alguns são extremamente inconscientes de si mesmos. E agem roboticamente, instintivamente, nessa sanha do egoísmo e do orgulho. Então, nós sabemos que na vida, onde houver vida, há sofrimento na Terra. Porque há egoístas. E esse egoísmo produz separação de entes queridos, viver sob o guante de quem nos oprime. E lá se vem confrontações com aquilo que a gente não consegue superar. E todas essas dores do mundo são frutos disso. A morte é fruto do egoísmo. Porque é o egoísmo que nos fez renascer numa situação difícil no planeta Terra, que é caracterizado como planeta de provas e expiações, exatamente um planeta onde se habita espíritos comprometidos, espíritos com sérios problemas, espíritos de uma classe de mediana evolução, ainda muito apegados, ainda muito confrontantes, conflituosos, e a morte faz parte desse nosso processo, tanto é que ela ainda é encarada, principalmente no mundo ocidental, com muito sofrimento, com muita dor, Já no mundo oriental não é bem assim, Então, a questão da nossa visão de sofrimento,
que a filosofia ocidental plantou, né, principalmente pela sua raiz cristã, é de que a infelicidade não é deste mundo. E se a infelicidade não é, a infelicidade é deste mundo, né, a felicidade é que não é deste mundo, né, é que vem produzindo toda essa questão de encarar que a infelicidade não tem saída. Não tem saída. E por isso a gente vive nessa infelicidade constante e permanente. E a felicidade já oriental, baseada no budismo, diz que a infelicidade é uma questão intrínseca da natureza humana, né? Nós somos a razão da nossa própria infelicidade por causa do apego, né? Por causa da indisciplina, né? Por causa de muitas questões mal resolvidas dentro de nós. E para o homem do Oriente, ele é responsável pela sua própria dor. Então, não existem razões que a gente ainda cultiva que impede essa questão de raciocinar sobre a infelicidade. Vejam só, nós vivemos no mundo da impermanência. Nada aqui permanece. E Lavoisier dizia, né? Nada se cria, nada... Diga aí. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é uma lei da natureza. Então nós vivemos na impermanência. E por que a infelicidade seria permanente? Se tudo é impermanente. Então, a infelicidade tem causas que precisam ser identificadas para serem corrigidas e gerar felicidade. Mas, muitas vezes, o homem ocidental não consegue identificar essas razões e, por isso, cria a crença de que a felicidade é eterna, é permanente. Então, o primeiro erro, a infelicidade é inevitável porque Deus quis assim. Porque tem lá no Eclesiastes, a felicidade não é deste mundo. Então, se criou uma razão atávica, você está condenado a ser infeliz. Porque a felicidade não é deste mundo. Segundo erro, a infelicidade não tem causa identificável. A gente acredita nisso. A gente não consegue identificar por que a gente é infeliz. Sabe por quê? Porque busca fora. Busca fora. Aquela criatura que acredita que existem príncipes encantados e que vão fazer vocês, meninas, moças maravilhosas, serem felizes. Vá nessa, viu? Caia neste conto. Caia neste conto em pleno século XXI, de que esses barbados aí, né, vão fazer vocês felizes eternamente, que vai beijar você todo dia quando amanhece, orando para sua cara amassada. Oh, meu amor! É raro, viu? Acontece, mas é raro. Então não vá pensando que todos eles são assim. É ilusão, você vai cair do cavalo. Ilusão é aquela história da decepção. Decepcionar é um verbo que o espírita não deve usar. Porque todos nós somos decepcionáveis. Se ilude quem acredita. Você me decepcionou, porque você não sabe nem conheceu, né, a criatura que está da sua frente. Que ela não é Deus, não é um ser perfeito, e que pode errar. Você é que precisa se liberar dessas ilusões. Se liberar dessas ilusões. Então não existe o homem perfeito, a mulher perfeita, né? O motorista perfeito no trânsito de Aracaju. Não existe.
É barbeiragem em cima de barbeiragem, é furar fila, é passar por um sinal vermelho, e lá se vai. Então, essa questão é nossa, é interna, é seu modo de ver o outro, de ver a vida, que está te enganando. É essa ilusão que você carrega dentro de si, de ver as coisas a seu modo. Você tem que ampliar seu estado de consciência para ver a vida, né, na mundividência que o Espiritismo nos coloca, que é o modo de ver o mundo, né, usando esse óculos, colocar o óculos da doutrina espírita para enxergar. Somos todos espíritos, numa experiência corporal, trazendo as consequências de atos anteriores, que geram o dia a dia nosso, na nossa vida, geraram o dia a dia. Pela lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, pela lei de retorno. E nós vivemos num mundo consequencial. Nós estamos também mergulhados no mundo espiritual. Aqui é mundo espiritual, numa dimensão mais materializada, mais densa, mas aqui é mundo espiritual. Os espíritos, assim como nós espíritos, estão aqui. Aqueles que estão fora da experiência corpórea estão aqui. Nesse momento, aqui do meu lado tem. Nesse momento estão aqui. Cochichando no pé do vidro da gente. Rapaz, reflita sobre isso. Outro dizendo, não, fica assim mesmo. Né? E você aí vai ter que decidir, aceitar entre o demôniozinho e o anjozinho. O que você vai seguir é seu livre-arbítrio. Porque a liberdade é a coisa mais respeitada por Deus. É você que tem que escolher, é você que tem que vencer, é você que tem que amadurecer, é você que tem que crescer. Outra ilusão que é cultivada e por atavismo religioso cristão é entregar a nossa vida na mão dos santos anjos do Senhor. Vou pagar uma promessa para Maria me ajudar. Se você acha, me perdoe com todo o respeito que eu tenho pela fé católica, você acha que Maria de Nazaré ou Jesus Cristo vai te atender porque você foi de joelhos até a Divina Pastora? Você acha que Jesus quer sacrifícios? Você acha que acendendo 200 velas, né, durante o ano todo vai iluminar 2026? Então veja que é uma questão que a gente coloca para fora, achando que o fora vai resolver o que está dentro. Quando Jesus dizia, brilhe a vossa luz, a luz que você é filho da luz, brilhe. Brilhe a sua luz, ilumine-se. Não é uma vela que acende que vai te iluminar dentro, ou vai iluminar para que você resolva os problemas da sua vida. Agora, tem que se respeitar quem está nesta condição. Tem que se respeitar. Tem gente que vem ao Espiritismo e ainda continua acendendo a luz, a vela. Continue acendendo, respeita-se. Né? Até que a pessoa desperte para algo muito maior do que isso. E a gente tem que respeitar. São as experiências humanas que a gente tem que respeitar. Assim como a homossexualidade é uma experiência humana e tem que ser respeitada. Você não sabe as razões. Você julga as razões, assim como julga aquele que está vivendo a experiência como ruim. E mesmo sem saber as razões da homossexualidade, você já diz que elas são ruins. E que elas surgiram nessa vida, né? Dizendo, mas isso tudo é falta de vergonha na cara. É falta disso ou falta daquilo. Eu conheço homossexuais que são pessoas de caráter, mas são homossexuais. E conheço muitos heterossexuais que não valem o que o gato enterra. Me perdoe a expressão, mas ninguém esquece. Não vale o que o gato enterra.
É a pessoa que mostra para a sociedade que é um homem de bem, porque é moda hoje em dia, nós somos homens de bem, eu sou um homem de bem, eu sou um conservador, eu sou um cristão de não sei o quê, de boca para fora. Quem é, não diz, vive. Quem é honesto não diz que é honesto, ele é honesto, ele vive a honestidade. Então, não se precisa falar, se vive, são os exemplos partem da experiência, da vivência, e não da boca. Por isso que Jesus dizia, o mal não é o que entra pela boca, não é o pirão, a feijoada, a gordura, o torresmo, não? É o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca que mata, que adoece, que fere. É isso que é o grande problema. E quando a palavra é dita, meu amigo, não tem mais jeito, já foi dita. Por isso que Chico Xavier nos chamava a atenção para a gente encher a boca com a água da paz. Quando alguém vem bababá, bibi, bobobô, e você é daquelas pessoas que, né, quer responder, não leva desaforo para casa, começa a aprender enchendo a boca de água. Aí enche a boca de água, e a pessoa lá, bababá, lá, você se segurando. Aí quando a pessoa for embora, por favor, você que faça esse teste, não jogue a água na plantinha que você tem, não. Porque vai matar a planta. É capaz de se jogar nesse piso, manchar o piso. Com a acidez, a transformação molecular que a gente produziu na água. Bem assim, é no nosso corpo, né? Quando a gente produz sentimentos e pensamentos negativos, ruins, deprimentes, nós mudamos a estrutura molecular dos nossos hormônios. Principalmente vocês, belas mulheres, né? Que aparecem com aquelas manchas roxas na perna. Aí diz logo, eu tive uma contrariedade, sagipano, né? Tive uma contrariedade essa semana. Pense, olha a mancha roxa aqui na perna. Já pensou se essa mancha roxa atinge seu tecido cardíaco? Aí você dá um piripaque, desencarna, né? Ataque cardíaco. Aí chega do outro lado na espiritualidade, pensando que vai ser recebida pelos anjos do Senhor. Aí vem aquele doutor, né? Vestido de preto. Aí, mas eu morri de ataque cardíaco. Eu queria que Bezerra viesse me receber. Aí disse, minha filha, infelizmente não é Bezerra, não. Você não morreu de ataque cardíaco, não. Você morreu de suicídio. Um suicídio indireto, né? Você teve tanta raiva, tanta ira, que, infelizmente, alterou seus hormônios e teve um piripaque, né? O hormônio atacou seu coração, que já não era forte por causa exatamente dessas questões. E aí, meu filho, não teve jeito, teve que voltar para cá, né? Dessa forma. Então, a sua vibração não permite enxergar um Bezerra de Menezes. Não permite ver os espíritos luminosos que estão aqui à sua volta, mas você não consegue enxergar, porque a sua vibração mental não permite. É aquela história do umbral que todo mundo teme, né? Criar uma manipulação de culpa dentro do movimento espírita, dizer que todo mundo vai passar pelo umbral. Eu não gosto dessas questões de fechar a questão. Todo mundo vai para o umbral? Não. Porque umbral não é uma região física. Não é uma região delimitada. O norte do umbral fica lá perto do nosso lar, o sul do umbral fica lá no Rio Grande do Sul. Não tem nada a ver. Umbral é uma situação espiritual. É uma questão de vibração espiritual. É uma questão de sintonia espiritual. Umbral vem de sombra, né? Falta de luz, ausência de luz. E se a pessoa não tem luz, vai vibrar em que faixa? Daqueles ausentes de luz, dos carentes de luz. Então vai vibrar na faixa
que lhe permite vibrar, viver. Então, quer luz, produz a luz. Quer sombra e água fresca? Ruim, a sombra ruim, né? E a água contaminada, continue fazendo o que você faz com você mesmo, com a vida, com tudo. Reclamando, impaciente, intolerante, né? Egoísta, produzindo infelicidade. Né? E lá se vai. Todos os nossos conflitos são nascidos disso. Eu sempre costumo, eu lembro e canso de lembrar, porque a gente continua os mesmos. Né? Orgulho vem de um complexo de inferioridade. Todo orgulhoso, quando não consegue resolver o orgulho, ele cria uma ilusão para satisfazer o conflito. Ele começa a dizer, eu sou maravilhoso, eu sou o melhor palestrante do estado de Sergipe, que beleza, vai levar uma queda terrível. Aí, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é o orgulhoso compensando a sua dor mal resolvida, o seu conflito, que é o complexo de inferioridade. O que é que todo orgulhoso precisa? Humildade. E o que é humildade? É vir para o centro com aquela roupinha rota, com a sandalinha arrastando, aí chega aqui, boa noite, meus irmãos. Aquela voz sacerdotal, boa noite, meu irmão, para dizer que está com Joana de Ângeles ou com algum... aquela coisa toda. Isso é papel, isso é personagem, isso é máscara. E resumindo e dizendo o que Jesus dizia quando via essa turma, dizia, hipócrita. Sepulcro caiado, branco por fora, tão cheirosinho por dentro. Sepulcro caiado. Humildade é se reconhecer como se é. Nada mais, nada menos. Eu sou bom em história. Sou péssimo em matemática. Isso é humildade. O orgulhoso é que diz, eu sou bom em tudo. Eu sou bom em tudo. E sabe o que é que acontece com o orgulhoso? Ele atrai experiências de humilhação. Porque ele se acha ruim, ele se acha o capacho lá inconscientemente. A pessoa menor do mundo, complexo de inferioridade. E aí ele começa a atrair alguém para dizer a ele, você é ruim, você não é nada disso, você é um capacho, você é isso e aquilo. Ele vai dizer a ele aquilo que ele acha dele. Então ele vai atrair experiências de humilhação, ele vai atrair alguém pior do que ele, mais orgulhoso do que ele, para dizer na cara dele, você não é nada do que você diz, você não come capim porque não anda de 4. Olha que humilhação. É o orgulho produzindo sofrimento. É o orgulho produzindo o espelhamento. Alguém vem e você se enxerga, você se espelha naquilo que ele vai dizer a você. É você vendo aquilo que está dentro de si, porque está inconsciente dessa visão. E a vida vem mostrar para você aquilo que você está achando de você. Por isso que a saída é tratar o complexo de inferioridade, desenvolver essa verdadeira humildade, para que a experiência externa mude. Na medida em que você desenvolve essa verdadeira humildade, você vai atrair agora experiências diferentes para você. Por isso que muitas experiências na nossa vida se repetem, porque a razão interna não mudou. Aí você pergunta, é Deus que te castiga? É Deus que te pune? É a vida que está te punindo? Não. Deus não te pune porque Deus é amor. Deus é perdão. Mas ele respeita o quê? O que eu disse aqui no começo. A sua liberdade. As suas escolhas. Porque senão, a gente vai depender de que alguém faça por nós aquilo que nos cabe fazer. Por isso que a gente traz essa herança atávica de estar devendo, né? Ou esperando que os espíritos resolvam os nossos problemas. Mas não vão resolver mesmo. Aí muita gente sai daqui dizendo, aquele centro de Beto é fraco.
Ó, eu te vi lá, os espíritos de lá não fizeram nada para mim, não. Não resolveram nada do que eu pedi. Né? Eu fui para o médium, aquele médium é fraco. Beto, quando dá passe, mas não sinto nada. Não sinto nada. Escolhi você para Judas. Então, aí fica essa questão. Exatamente esperando que o fora resolva o que está dentro. Nem Chico Xavier. Chegaram para Chico Xavier, Chico, você tem esse olho doente, vamos levar você para Edson Queiroz, né? Para o Dr. Fritz lhe operar, para aquele outro anterior, que eu esqueci o nome agora. Isso aí. Zé Arigó. Vamos lá que Zé Arigó recebe Fritz e Fritz opera seu olho. Aí Chico diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa ela aqui, meu filho. Olha, já pensou? Com certo olho vai vazar por onde? Né? Ali está saindo. Olha. E vou vazar por onde? Chico Xavier, você imagine Carlos. Ave Maria, vazamento para tudo que é lado. E a gente tem que aceitar os vazamentos, porque eu não estou sendo um bom encanador do meu próprio corpo. É meu corpo. É minha experiência, são meus os vazamentos. E o encanador para consertar sou eu. Não é espírito nenhum. Eles ajudam. Cara, tá vendo ali aquela rosca? Vai lá, aperte. Bota cola. Tem uma cola assim, né? Ajeita aí, tal. Mas ele vir enroscar e ajeitar aquilo que cabe a nós, mas não vai fazer mesmo. Nem podem, por mais que queiram. Nem podem. Então não espere do Dr. Bezerra de Menezes nada não, meu irmão. Ele ajuda, ele ora por nós. Né? Aí toda vez eu me lembro da história do cara careca. Aí foi o médium recebendo Bezerra, ele foi perguntar, Dr. Bezerra, arranje um remédio para minha calvície. Aí doutor Bezerra, com aquela bondade, aquela paciência que Carlos não teria, né? Aquela paciência maravilhosa, chegou para ele e disse assim, meu filho, eu já tenho tantos anos aqui de desencarnado na espiritualidade, ainda não achei para mim. Então, né, para bom entendedor, né? Meu filho, se preocupe em nascer cabelo na sua alma. Porque é natural, faz parte do corpo, faz parte da experiência, é a carga hereditária, meu filho. Isso tudo você vai deixar no caixote. Você não vai chegar lá do outro lado. Você chega do outro lado, aí você pega uma peruca e bota. Né? Faz crescer os cabelos. Sois deuses, faz o que eu faço e muito mais. Recupera uma aparência mais jovem, quando ainda tinha cabelo, né? E fica, recupera as meninas, né? Que já morreu velhinha aí, aparece espiritualmente já mais bela, com cabelo arrumado, né? Eu tenho uma tia que desencarnou já velhinha, quando ela apareceu, toda arrumadinha, como ela gostava. Aí eu disse, olha como tá bonita, que a gente desencarnar fica mais bonito, viu? Né? Pois é. Então a gente desencarna, se é feliz, transparece essa felicidade. Transparece essa felicidade. Ninguém vai levar nada daqui não tire essa ilusão da sua vida. Não vai levar nada, nem carro, nem casa, nem carro chinês, nem casa no saco, né? Para que encher seu saco de tanta coisa? Você não vai levar nada. Não vai levar nada, minha gente. Nem seu nome vai ficar na lápide, aqui jaz Carlos. Nem isso, a gente veio sem nome e volta sem nome. Por isso que os espíritos dizem, um espírito amigo. Não tem nome. É a energia que vai te identificar. Então você chega lá sem nome. O Carlos ficou. Aquele Carlos, aquela experiência em que eu me chamava Carlos, acabou. Eu já me chamei José, Maria, Julieta. Ou vocês pensam, os barbudos, que não já foram fêmea, não, é? Vá nessa ilusão, viu? Todo mundo aqui já pariu, já beijou muito. Olha, acaba deste tamanho, beijando. Já beijou muito, já fez muito menino. E hoje estão nessa, achando que é o machão alfa, é?
Amanhã vem fêmea alfa, né? E elas também, né? Então, eu mesmo já tive me revelaram que fui uma fêmea produtora de menino numa vida passada. Por isso que valorizei o parto e a minha filha, a primeira filha. Os espíritos disseram, sabe por que você estava emocionado com a sua filha no braço e sua esposa sentindo dores ainda na cama? Porque você já foi mulher parideira. Disse bem assim. Já pariu muito. Aí vem a cabeça do machão, começa a imaginar, meu Deus, quem foi meu marido? Oh, e se foi isso, se foi aquilo? Meu Deus! Aí lá se vai a cabeça para aquela região, né? É triste. A nossa cabeça não é brincadeira, não. E o terceiro erro é um fatalismo confuso. E o que eu disse aqui de fechar a questão? Tem gente que diz, autismo é porque foi suicida numa vida passada. Como é que você sabe? Você está generalizando que todo autista foi suicida numa vida passada. Não se generaliza nada. Primeiro porque a gente não tem informação. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Vocês acham que aqui não existe alguém que numa vida passada se matou? E não é autista. Então a gente não sabe as razões. Suicídio indireto. Suicídio indireto. Eu fumo, eu bebo. Né? É um suicida. É um suicida. Agora não tem consciência disso. Então morre, desencarna, reencarna mais ou menos com a situação corporal dentro de um certo equilíbrio. Mais uma chance. Pode vir renascer com um problema de fígado, para não beber, mas nasceu com fígado. Mas o fígado toma uma, já se sente mal, já fica amarelo. Já é o limite da lei. Você pediu a Deus, olha, deixa o fígado ruim aí, eu segurar o negócio porque eu gosto de um mel. Aí Deus, você quer mesmo? Quero. Aí vem com o fígado ruim, toma a primeira, já baixa o hospital. Nem é parex, nem é parema, nem nada disso vai resolver. Nem vai resolver. Então, a gente já nasce com um corpo que a gente necessita, com as experiências que a gente precisa, e a maioria delas pedida, assinada lá no contrato da reencarnação. Eu pedi para ser esposa de Beto. E Beto diz, eu escolhi ser marido dela. Vou ter não sei quantos filhos. Você, servidor público do estado de Sergipe, ganha bem. E lá se vai. Aí chega aqui e começa a reclamação. Sua malcréia, o que foi que eu vi nesta criatura? Meu Deus do céu, está tudo desabando. E ela, e você barrigudo, toma cerveja, não faz nada dentro de casa, um preguiçoso. E esses meninos são um mundo de demônio que a gente botou na terra. Aí a reclamação toda, o que foi que eu pedi a Deus? E os espíritos ali do lado, meu filho, está aqui, ó. Você assinou e ainda foi advertido. Você quer mesmo? Quero, porque o futuro lá na frente é de felicidade. E no plano espiritual todo mundo, né, se empolga para reencarnar. Oh, que beleza, vou reencarnar em Sergipe, onde o vento faz a curva e se perde. Você é funcionário público de telha, né? Vou ganhar muito bem e tal. Aí quando chega aqui, que a coisa começa a pegar, aí lá vem as reclamações, lá vem tudo. E a espiritualidade, meu filho, você pediu essa experiência, está aqui, ó, e é bom para você. Por isso que a infelicidade real ali, do Evangelho. O que é a infelicidade real? É a miséria? É o credor batendo a porta? Não, isso aí já é a cura. A cura acontecendo são as experiências dolorosas vindo espelhar você e dizer, olha, você precisa curar isso aqui. É a vida lhe chamando a atenção. Até nossa irmã que eu estava aqui na mesa, ela disse, a vida nos prega cada coisa, né? Cada experiência. Pois é, mas quem pregou antes para que essa experiência surgisse agora? Não é? A gente. Nós estávamos lá e geramos a situação que passamos hoje. E a espiritualidade diz no Evangelho segundo o Espiritismo, né,
que nós sofremos muito mais pelas causas atuais das aflições do que pelas causas anteriores. Porque a gente superlativa o sofrimento. A gente está passando por uma experiência e aí bota mais peso em cima dela. Ai, como eu sofro tanto. Ai, como dói. Ai, meu Deus, eu estou abandonado pela espiritualidade. Os espíritos me abandonaram. Não, você que está abandonando os espíritos. Né? Ai, aí lá se vai. É botando um peso maior sobre a sua própria dor que você já enfrenta. Diz os sábios orientais, e eles usam uma figura de linguagem, uma coisa para comparar, que o sábio, né, e aquela pessoa comum tem uma diferença. Né? E eles usam o oceano, né, a tempestade está ali batendo no Caribe, aqueles tufões, aqueles furacões. Né? Tempestade, aquela situação difícil. E onde estaria o sábio? Na superfície? Não, no fundo, onde a água é calma. Quem anda na superfície é exatamente aquele que não tem autocontrole, não tem fé, não tem confiança em Deus, que enfrentando as procelas, né, enfrentando as tempestades, sabe que o seu barco vai ser levado para um porto seguro. Mas o sábio, ele está ligado nas duas situações, mas ele não se contamina, né, com a experiência fora. Por isso que Jesus era aquele ser que não perdia a própria paz nunca. Nunca. O mundo estava se acabando em torno dele. E ele, tranquilo. Mal, às vezes, uma lágrima, porque ele via as nossas dores, as razões das nossas dores. E quando acontecia a cura, porque ele era o chafariz, né, que jorrava a água da vida, ele era a fábrica daquele pão que saciava, né, a fome de amor que todos nós temos, e era aquela fonte eterna, jorrando, jorrando, jorrando. Chegava alguém querendo beber, chegava alguém querendo comer, ele tinha o pão e tinha água para dar. Aí juntava chave e fechadura. Chave e fechadura. A mulher hemorroísa, com 12 anos, né, de sangramento, vocês imaginem mulheres, 12 anos de uma menstruação que não acaba. Naquela época que não tinha modos, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha, né, remédio para passar cólica, né? E ela, pobre, miserável, se arrastando pelo chão, sangrando, e moveu-se por uma fé que ela não sabia de onde tirou. E pegou na barra da roupa de Jesus e foi curada. E ele parou no meio da multidão, muita gente tocando nele, aquela coisa toda, e ele aí parou e disse: quem de mim tirou uma virtude? Quem de mim se alimentou do pão que eu produzo, da água que eu cedo? E aí os discípulos e os apóstolos todos, né, apavorados com aquela multidão, aquela coisa: mas Senhor, tantos estão te tocando, tantos estão falando com o Senhor. E ele repetiu: quem de mim tirou uma virtude? E ela então se manifesta: fui eu, Senhor, no chão. Né? E ele aí vai lá, a levanta, né? E diz: minha filha, foi tua fé que te curou. Não fui eu que te curei. Agora vá e não peques mais. Vá e não faça por onde essa dor voltar. Porque essa dor, como todas as dores, nascem dentro da gente. Então vá e não peques mais, não faça, não assuma culpas, não assuma pecados. E vem Pedro e diz assim: o amor apaga uma multidão de pecados. O amor diminui a lei de retorno. O amor apaga aquelas consequências do ontem e transforma a nossa vida para melhor. Por isso ame. E Jesus dizia: eu sou o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. E tirou. E porque em pleno século XXI nós estamos aqui, lamentando e pedindo: pelo amor de Deus, me tire da terra, porque aqui é muito sofrimento, aquela coisa toda. Porque você ainda carrega culpa, carrega pecado.
Ele diz, jogue fora, meu filho, ama, ama. Ama que o pecado vai sumir, ama que a dor vai desaparecer, ama que o sofrimento vai desaparecer. E porque a gente não consegue amar. A gente não está nem se amando, nem se perdoando. Ama teus inimigos enquanto está a caminho, os inimigos internos. Ama teu orgulho, ama tua vaidade, ama teu egoísmo. Descubra quem é, converse com ele. Ele está lhe fazendo mal, ele está lhe prejudicando. Ama, descubra a razão dele existir. Perdoa. Não é? Perdoar o egoísmo é se perdoar. É você, o egoísmo é seu. Se perdoa por ser humano, não é? Por errar, por cair. Se perdoa. Não é? Ama a si mesmo. Estende as mãos e vai servir. Não é? Vai servir ao outro como os sábios servem. Os sábios se dispõem a amar, se dispõem ao amor, se dispõem a ajudar. Eles sempre estão de mãos estendidas, eles estão passando a sua própria experiência, passando o seu sentimento. Por isso que os espíritos superiores, eles são servidores, eles são chafarizes, jorrando água, jorrando amor. E a gente muitas vezes não percebe, porque tem que sintonizar com amor, para sentir amor. Tem que sintonizar. Então, o remédio é o amor e só o amor é real. Só o amor é real. A gente pode resumir isso, tudo que a gente disse hoje, em amor. Só o amor é real. O resto é tudo ilusão. O resto é tudo carro chinês, casa no saco, roupa, né, de marca, viagem para a França, encher as redes sociais de foto. Ai, que coisa linda. E o casamento lá no chão. Né? E lá se vai. Isso tudo passa. Isso tudo é ilusão. Mas se houver amor, né? Se houver amor, isso que diz a Paulo, né? Se houver amor, tudo se resolve. Tudo se resolve. A gente quer se livrar do sofrimento? Ama. Ama seu filho perturbado, ama seu marido gordo, barrigudo, ama sua mocreazinha, né? Ama seu vizinho chato, ora por ele. Né? Aquele que compreende a natureza do orgulho, a razão do orgulho do outro, do seu primeiro, né? E auto se compreende e se auto-perdoa, vai entender a razão de alguém que é inconsciente e age por orgulho. Né? E vai dizer, como Cristo disse na cruz, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Então, toda vez que você observar alguém na sua frente produzindo barbaridades e loucuras, diga, Pai, perdoa. Ela não sabe o que faz. Se soubesse, não estaria blasfemando, reclamando, ofendendo, né, agredindo. Então, Pai, perdoa-lhe. Porque um dia eu fui assim. Um dia eu fui assim. Hoje eu já aprendi. Com a água da paz, com a prece, com amor a mim mesmo, com amor ao próximo, de que isso não vale a pena. Não vale a pena. E um dia, essa criatura que me ofende, que me agride, vai aprender. Então, que Deus abençoe a todos, ilumine a todos, e que os amigos espirituais estejam nos seus corações, nos nossos corações.